Olá, meus amigos e minhas amigas, concurseiros e concurseiras. Vamos a mais uma questão comentada da Banca FGV, visando o concurso da FunSaúde para o cargo de engenheiro civil. É uma questão do Ministério Público de Alagoas, 2018. A questão traz o seguinte: analise a figura a seguir. E ele nos dá uma figura, certo? A gente tem uma barragem de terra, aparentemente uma barragem de terra homogênea, tendo em vista que, pelo menos pela figura, ela parece ser composta unicamente de um único material. Tem um nível da água, tem um elemento aqui abaixo, do corpo da barragem, entre a fundação em rocha e abaixo da barragem até uma fundação aparentemente em rocha. E ele diz o seguinte: na figura acima, o dispositivo A instalado na fundação de uma barragem de terra é um diafragma que intercepta o fluxo de água pela fundação. É um tapete impermeável que tem como função diminuir o fluxo ajusante da barragem. É um filtro horizontal que escoa a vazão percolada pelo maciço de terra. É um filtro de pé que escoa a vazão percolada pela fundação. É um núcleo argiloso que escoa a vazão percolada pelo maciço de terra. Bom, vamos aqui ver alguns elementos que podem compor um corpo de uma barragem, fazer parte de um projeto de barragem. Então eu trago aqui um desenho esquemático de uma seção de uma barragem. Alguns elementos no talude de montante, certo? Que é esse talude aqui. A gente tem o hip rap, que corresponde a essa faixa aqui indicada em 4. O hip rap tem função de proteger o talude das ações das ondas que ocorrem aqui. Essas ações podem ser bastante danosas e causar erosões no maciço. Então a gente prevê normalmente um hip rap como proteção, que nada mais é do que pedras de grande dimensão e adequada resistência que fazem essa proteção. Entre o hip rap e o aterro existe também uma transição em areia. Vale destacar também os filtros, certo? Em vermelho a gente tem um filtro vertical, em azul a gente tem um filtro horizontal. Os filtros têm como função interceptar o fluxo da água que infiltra aqui. Por mais que a gente tente fazer a barragem o mais impermeável possível, ainda assim haverá percolação através do maciço da barragem. O filtro intercepta esse fluxo de água, certo? E encaminha, o filtro vertical intercepta e encaminha para o filtro ou tapete horizontal, que por sua vez encaminha a água ao filtro de pé, o dreno de pé, marcado aqui em verde. Nesse caso aqui específico, a gente tem um filtro horizontal do tipo sanduíche, que é quando a camada de pedregulho é revestida acima e abaixo por camadas de areia. Outra função importantíssima dos filtros é impedir o carreamento do material do aterro devido à percolação da água. Quando a água percola através do maciço, é lógico que ela exerce uma força, certo? Nas partículas de solo, uma força que tende a mover essas partículas, e os filtros eles são dimensionados de acordo com sua granulometria para impedir, eles bloqueiam que essas partículas sejam carregadas pela água. Eles têm também essa função muito importante que visa impedir que um processo erosivo interno ocorra, chamado de piping. Então, os filtros têm essa importante função, certo? A gente tem também um cut-off, que nada mais é do que uma camada construída abaixo do aterro em si, que tem como função aumentar a impermeabilização da fundação. Então, criar uma área aqui impermeável abaixo do aterro, fazendo com que a percolação da água seja alterada na fundação ou não ocorra através da fundação. Ela vai alterar pelo menos o caminho, uma vez que ela não vai poder vir
passando por aqui por baixo, nessa região que é mais impermeável, a água vai, se a fundação for permeável abaixo do cutoff, né, ela vai fazer um caminho maior. E aqui a gente tem alguns detalhes. O enrocamento de pé, que é o dreno de pé, aqui é feito também basicamente do mesmo material, que é o hip-rap, que são pedras maiores. A gente tem também transições, né, entre os filtros e o hip-rap, tudo para evitar também um problema de carreamento do material. Então aqui a gente tem só mais algumas ilustrações do cutoff. A gente tem um maciço e o cutoff. O cutoff é construído abaixo do maciço, visando impermeabilizar, né, essa camada aqui até a fundação em rocha. A gente tem também o tapete impermeabilizante. O tapete impermeabilizante é construído geralmente em fundações cuja a camada abaixo tem uma área, tem uma permeabilidade maior, como é indicado aqui. E a função dele é aumentar o caminho de percolação da água, certo? Se o tapete impermeabilizante não existisse, a água poderia fazer, por exemplo, esse caminho aqui de percolação. E a gente sabe que o gradiente hidráulico é função da diferença da carga e do caminho de percolação. Uma das formas de a gente diminuir o gradiente hidráulico é aumentar o caminho de percolação. E a gente pode aumentar o caminho de percolação construindo aqui um tapete impermeabilizante, de modo que, em vez de fazer esse caminho, a água vai fazer esse caminho, né? Então, um caminho bem maior de percolação. E isso vai reduzir o gradiente hidráulico, que também, como consequência, vai diminuir ou evitar, né, que um problema de piping ocorra aqui através dessa camada mais permeável da fundação, abaixo do aterro aqui da barragem. Vamos voltar aqui para as alternativas, certo? Na alternativa A, ele diz o seguinte: o item indicado, né, que era aquele item A, que é justamente esse elemento aqui, é um diafragma, que intercepta o fluxo de água pela fundação. Essa alternativa está correta. O diafragma nada mais é do que uma escavação que é realizada abaixo dessa região aqui e preenchida com um material impermeável, concreto, solo, cimento. E isso vai fazer com que essa região aqui da fundação se torne impermeável, né, interceptando o fluxo da água pela fundação, tornando impermeável, uma vez que a gente vai construir uma camada aqui de concreto, né, tornando impermeável ou reduzindo bastante sua permeabilidade. Isso vai evitar também, né, que um fluxo de água ocorra aqui pela fundação e dê origem também a um problema de pipe, né? A gente, em barragens, há sempre uma preocupação em relação à percolação da água através das camadas de solo e da fundação da barragem. Então essa alternativa está correta. Realmente o diafragma, que é esse elemento aqui indicado em vermelho, ele intercepta o fluxo de água pela fundação. E ele é escavado e preenchido com concreto, basicamente, ou solo cimento, que é um material mais impermeável, e isso evita, né, intercepta o fluxo e evita que esse fluxo ocorra aqui nessa região. É um tapete impermeável? Não, a gente viu, né, que o tapete impermeável ele é construído aqui no talude montante da barragem. Ele é esse elemento aqui que eu estou indicando em vermelho. É o tapete impermeabilizante. E ele tem como função aumentar o caminho de percolação da água e, com isso, reduzir o gradiente hidráulico na percolação da barragem, da percolação, né? E isso evita o problema de piping, né? Problema de erosão interna pela fundação. O tapete impermeável realmente tem como função reduzir o fluxo ajusante da barragem. Tem como função principalmente diminuir o gradiente hidráulico. É um filtro horizontal que escoa a vazão percolada pelo maciço. É um filtro de pé que escoa a vazão percolada pela fundação, né? O filtro horizontal é esse elemento aqui indicado em azul. Em vermelho a gente tem o filtro vertical e em verde a gente tem o dreno de pé. Então não são aqueles elementos, não é o elemento, né, indicado lá na figura.
É o núcleo argiloso que escoa a vazão percolada pelo maciço? Também não, né? O núcleo argiloso, ele ocorre em barragens zoneadas, né? Que a gente vai ter uma camada mais argilosa, uma camada mais impermeável aqui, e a montante e a jusante dessa camada a gente vai ter uma camada de diferentes materiais com uma permeabilidade normalmente maior do que a permeabilidade do material do núcleo argiloso, chamado núcleo argiloso. Então também não é aquele material, não é o que é indicado naquela figura, né? Então é isso. A alternativa correta para essa questão é realmente a diafragma, que intercepta o fluxo de água pela fundação. Então, o que é de importante nessa questão, que você relembre aqui, identifique, né, consiga identificar, porque ele pode colocar uma figura similar e pedir para você identificar qualquer um desses elementos. Então, lembre aqui que a gente tem um hip wrap, lembre que a gente pode ter um cut-off aqui abaixo do corpo da barragem, que a gente tem um filtro vertical, podemos ter um filtro horizontal ou um tapete horizontal, a gente tem um dreno de pé também, e além disso a gente pode ter proteções, né, granulares aqui nos taludes. Todos esses são elementos que podem compor uma barragem, né? Então é isso. Espero que tenha ajudado a fazer uma rápida revisão de elementos aí que podem compor uma barragem. Desejo a todos um ótimo dia de estudos e até a próxima.